Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Deus não está preocupado com o formato do culto na sua igreja. Está preocupado com o seu culto racional. Pois bem, antes de julgar este sermão, avalie seu conteúdo, pois tudo aqui é baseado no livro ao qual você, cristão, segue, ou pelo menos deveria seguir como formato de vida, a Bíblia. Porque muitas pessoas hoje se importam tanto em olhar o culto de outra denominação e julgar se está certo ou errado. Porque existem tantas denominações, cada uma com formas diferentes de prestar culto a Deus. Já te digo uma coisa, isso é importante para Deus, mas não tanto como você imagina. Não temos, biblicamente hoje, um formato de culto para nós, os gentios, pois os judeus, em sua maioria, seguem o formato desde os tempos de Jesus, todos os sábados nas sinagogas. Mas o gentio não tem um formato bíblico a seguir. Temos sim várias dicas no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, o apóstolo, diz para que não se fale em línguas muitas pessoas ao mesmo tempo, para que não haja confusão. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver um intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27. E mais para frente, a partir do verso 39, ele diz: Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas por que tem igreja que pode bater palma e outras não pode? Por que tem igreja que dança e outras não? Bom, cabe tudo isso acima ao homem interpretar, mas sempre com a sabedoria na palavra de Deus. Vemos no livro de Salmos, Davi exaltando e louvando a Deus com danças. Louvai-o com adufe e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Salmo 150, verso 4. Porém, não é sempre que dançar era bom, como vemos aqui em Êxodo 32, 19. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira. E ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. O que realmente Deus quer é que você o adore de coração, e não porque alguém te disse como adorar. De qualquer forma, não podemos julgar isso ou aquilo como errado ou como certo, pois isso vem do homem. Como o culto ocorre e o seu andamento é da maneira que o homem, no caso os líderes das igrejas, determinam. E obviamente estão todos sujeitos a erros, pois onde há homem, há erro. Cabe a um servo que se importa em agradar o coração de Deus avaliar conforme as Escrituras, que acredite você ou não, são vivas e falam diretamente conosco e com nossa necessidade, mediante a busca sincera de todo o coração. Cabe a você avaliar se o que está acontecendo ao seu redor é ou não do agrado dele. Agora, antes de ir direto ao ponto, nos comparando com o povo de Israel que saiu do Egito e peregrinou durante 40 anos no deserto, o que Deus queria deles? Obediência. Essa é a palavra-chave. É isso que o Senhor quer de nós. Mas porque o povo caminhou durante 40 anos, um caminho que seria apenas de alguns dias? Por falta de obediência, ou seja, a desobediência. Em vários sentidos, murmuração, idolatria, etc. Logo, temos que olhar para as nossas vidas e procurar no que temos desobedecido a Deus, ou o que devemos realmente levar em consideração, para que Ele se agrade de nós, e assim possamos chegar à Terra Prometida. Temos, nos livros da lei, Deus ordenando o seu povo como deveriam construir o tabernáculo, para que Deus pudesse estar presente no meio do povo, para que através daquele lugar Deus pudesse falar diretamente com ele, por meio dos sacerdotes. Hoje, nós, tanto gentios como judeus messiânicos, discípulos de Jesus,
sabemos que somos a habitação e morada de Deus, e que o único mediador que há entre Deus e nós é Jesus Cristo, a quem buscamos cada dia de nossas vidas. Tendo isso em vista, nosso culto tem que ser prestado diariamente a Deus, a cada minuto de nossas vidas, e não somente nas 2 horas de culto no sábado à noite e nas 2 horas de culto no domingo à noite em nossa congregação. E as outras 164 horas da semana? O que você tem feito? O problema em geral do povo de Israel no deserto não foi não seguir as ordens de adoração no tabernáculo, mas sim toda a caminhada deles. Você deve viver sua vida com Deus como propósito, como objetivo. Assim o resto irá fluir de acordo com a vontade dele. Meu propósito aqui, como vocês viram, não é dizer o que está certo ou errado durante o culto, mas sim dizer que Deus quer que você seja fiel a Ele em todos os momentos do seu dia a dia. Que você o adore em todas as suas escolhas e que honre a Ele sendo luz. Temos que reavaliar nosso conceito de igreja. Hoje em dia a igreja tem formado o caráter das pessoas. Ela influencia muito em suas ideias. Isso não é uma coisa totalmente errada, pois lá é um lugar em que você busca a Deus e acredita que as pessoas também fazem isso. Porém, temos que ficar espertos se tudo que ouvimos e vemos é realmente bíblico, se é o que Deus quer para nós. Por isso, tenha em mente, a igreja não é um mediador entre você e Deus. Lá é um lugar em que você busca a Deus, fala do nome dele para os outros, em que você assiste as pessoas que precisam e recebe a assistência necessária. Porém, a busca e a intimidade com Deus fica por sua conta, no seu quarto, quando você fecha a porta e se prostra, como está escrito em Mateus 6,6. Você pode conversar diretamente com Deus e Ele responde de várias formas, mas acredito que a mais viva e direta seja a Bíblia. O culto qual a palavra de Deus menciona é um culto pessoal, como Paulo diz: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, em Romanos 12, verso 1. Logo, percebemos que o desejo de Deus é habitar na sua vida em todo o seu dia. E para isso você precisa de total santificação. Aliás, sem a santificação de fato, não veremos a Deus, como está escrito em Hebreus 12, 14. Se queremos então prestar o verdadeiro culto a Deus, devemos entregar nossas vidas a Ele, combatendo diariamente o pecado que habita em nós. Volto a dizer, na palavra tem tudo que você precisa para viver com Deus. Só basta você abrir o seu coração e ler. Deixe Deus falar com você. Amém. Não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti.